E aí, pessoal, tudo bem? Hoje aqui mais um bate-papo aqui para apresentar para vocês o mundo de inovação do blockchain, né? Muito além de compra e venda de criptomoeda. Aqui eu estou aqui com o Daniel Fabra, ele trabalha na Storm e ele é expert em copywriting. Ele também trabalha com relações públicas, muito focado em blockchain. Então, é algo muito raro e a gente se encontrou aí, resolveu bater um papo para apresentar aqui para vocês as tendências, né? Sair um pouco fora da caixa desse hype aí de compra e venda, fique rico com criptoativo. Então, o Daniel vai dar um panorama para vocês muito além desse tema. Já deixa o like para o YouTube rodar o vídeo para outras pessoas. Deixe seu comentário aqui durante o vídeo sobre alguma dúvida que você teve, alguma dica de novos conteúdos. E vamos lá. E aí, Daniel, tudo bom? Tudo bem, David? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, conversar um pouco mais sobre esse universo que ainda é embrionário aqui, mas que no futuro vai ser gigante. Prazer estar aqui com você, cara. Cara, agradeço por ter aceitado o convite. Daniel é um cara que manja muito do assunto, muito por ser um entusiasta, ele gosta muito, ele lê muito, né? Muito antes de virar moda, ele já acompanhava cypherpunks, acompanhava a história dos anônimos, né? Muito por causa da ideia de descentralização. Então, hoje a gente vai falar de diversos assuntos aqui. Vamos falar de NFT, para quem não sabe, é uma boa oportunidade para entender o que é. Vamos falar da cultura de game, né, Daniel? Que você Isso. também, para quem não sabe, o Daniel é gamer, então, muito antes de virar moda, ele já jogava, já gosta de vários jogos. A gente vai falar de X-Infinity, metaverso, para quem nunca ouviu falar, vamos falar de Facebook, né, o projeto de metaverso, e das inovações que o blockchain está provocando na área da saúde, na comunidade científica, né? A gente acabou de sair de uma pandemia e a gente teve, a humanidade teve várias dificuldades, né? E o Daniel vai poder explicar como que o blockchain pode ser uma saída para nos proteger de uma próxima pandemia, né? Que vai ser inevitável. E, Daniel, obrigado novamente. Vai ser muito bom o bate-papo. E agradeço novamente por ter aceitado aí o convite, ok? Isso aí, David. Obrigado. Obrigado por tudo. Vamos começar aqui. Um dos seus focos é fazer copywriting para o tema de blockchain. Uhum. É isso mesmo, né? É Sensacional. exatamente isso, cara. Exatamente isso. Eu comecei a minha carreira, cara, num veículo chamado Fala Universidades, né? É um veículo do Terra. Hoje ele está hospedado, hoje ele tem um domínio próprio, um index próprio dele. E minha primeira matéria, isso em 2018, cara, escrevi uma matéria chamada O Valor das Ondas, né? Onde eu falava sobre Bitcoin e criptomoedas, né? Naquela época, Bitcoin ele estava no movimento de baixa, né? Porque a gente teve uma alta expressiva em 2017, em 2018 foi talvez o bear market, né, do Bitcoin, que a gente pode considerar. E foi, inclusive, nesse momento que as pessoas caracterizavam o Bitcoin de uma forma bem expressiva como bolha, né? Bolha. Como bolha, comparando com o fenômeno das tulipas, né? Enfim, toda aquela história que já é muito manjada por parte desses economistas. E Samidama, eu esqueci o nome dele, é o Sami, enfim, ele fica falando Samidana. lá, Samidama, né, que tem, enfim, está aparecendo no Jovem Pan, etc. E aí eu, como jornalista, naquela época, eu estava querendo meio que coletar essas informações para entender a perspectiva dessas pessoas sobre blockchain. Eu conversei, enfim, com várias pessoas sobre isso e essa matéria fez com que eu conseguisse atender o mercado Bitcoin no futuro, né? Que Eles gostaram legal, dessa hein? matéria. E aí eu acabei atendendo o mercado Bitcoin, fiz PR, desenvolvi copy, e-mail marketing para eles e tal. E
depois eu acabei passando por outras agências fazendo PR, né? E aqui PR eu entendo como relações públicas, né? Como uma forma de inserir você, David, na imprensa, inserir Que empresas na legal, imprensa. cara. Então, eu trabalhei muito com algo que ainda é embrionário, né? Que é a imprensa brasileira de cripto, né? Ainda, a gente está em 2021, né? O Bitcoin está 300 pau, né? Ainda é embrionário a imprensa de cripto. E lá em 2019 eu pude conhecer um pouco mais dessas pessoas que no dia a dia escrevem sobre cripto no Brasil. E aí, na época, eu atendi o mercado Bitcoin, enfim, aí eu pude atender algumas, eu trabalhei na FSB, trabalhei na RPMA, algumas agências bem grandes de PR aqui no Brasil, atendi a Asus, Universal Studios, mas assim, e aí recentemente eu pude trabalhar na Loft, que é uma startup do setor imobiliário, uma PropTech que faz parte do grupo de unicórnios brasileiros. Nossa, Mercado. essa Loft é aquela que tá dando cashback para se você vender seu imóvel? Acredito que sim, acredito que sim. Cara, cara, eu vi uma propaganda outro dia, eu achei É, incrível. Ela te dá cinco por é, cento ou mais se você vender seu imóvel. É é. muito surreal, cara. É uma pegada bem diferente. O Florian, os fundadores, né, o Florian e o Mate, eles tinham a Print, né, que era uma empresa também que eles venderam e também é super bem sucedida, e eles fundaram a Loft com o objetivo de reinventar o mercado imobiliário, né? Então, eu pude atender a Loft, assim, e fazer PR para eles, emplacar a Loft em alguns veículos. E também uma coisa interessante que foi quando eu entendi que houve um avanço na minha escrita, foi quando eu pude escrever como ghostwriter alguns artigos para Exame e para o Valor Invest, claro, como ghostwriter, então eu pegava a pauta com eles, a gente escrevia junto, batia e era publicado, né? E eu pude avançar nesse sentido e entender um pouco mais sobre digitalização na Loft. E depois da Loft eu fui para a Storm. Cara, a Storm eu não consigo explicar o que é, assim, direito para você, mas é uma empresa, é um hub de inovação, impacto, que, por meio de cripto, tenta transformar a sociedade, causar verdadeiras transformações sociais e mudanças sociais, né? Caramba. Hoje, eu estou muito mais inserido no ecossistema cripto do que eu estava lá atrás, em 2019. O que é Storm, cara? A Storm é esse hub de inovação e a gente cria diversos projetos relacionados a cripto e a gente tenta trazer esses projetos à vida por meio de colaboração, né? Por meio de colaboração. Porque eu acho que, assim, eu sou copywriter e tal, e eu escrevo, e para mim eu entendo copy para qualquer marca e para qualquer ofício como você prender uma pessoa ou uma empresa, enfim, a uma narrativa, né? E a gente está criando uma narrativa dentro da Storm, que é um projeto, né, chamado Global Pandemic Shield. O GPS, por exemplo, ele é um projeto que, por meio de NFT, né, tokens não fungíveis, a gente quer investir em ciência por meio de NFT. Então, como funciona? O artista ele dá o NFT dele para a plataforma, que inclusive se chama Tels, a pessoa tem a oportunidade de mintar no sentido de transformar o NFT, né, um arquivo, perdão, um arquivo de vídeo, áudio em NFT. Então ele pode mintar um arquivo NFT e o NFT ele pode ser comprado por um colecionador, né, específico, e o valor da venda do NFT ele é dividido entre o próprio artista e diversos projetos científicos que a gente tem cientistas parceiros, a gente tem um board científico que estão desenvolvendo soluções como anticorpos monoclonais e diversas pesquisas, projetos científicos contra a Covid-19, febre amarela, doenças tropicais e ameaças assim, globais de saúde. Muito legal, hein, cara. Storm, né, o nome da empresa. Storm, com TH, né? Storm. E, Depois eu vou deixar o link no vídeo para o pessoal conhecer o site, porque eu não conhecia, para te falar a verdade. Não, e recentemente a gente estava, eu inclusive comuniquei isso, tive o prazer de comunicar isso
a gente estava na ONU há pouco tempo atrás, cara. A gente apresentou o primeiro NFT coletivo, o primeiro NFT coletivo da história. Foi uma iniciativa brasileira nossa, aqui, né, aqui na Storm, aqui do lado, Vila Madalena, a gente conseguiu apresentar isso na ONU. É a primeira arte de NFT coletiva da história, o que eu entendo como coletivo, né? Pensa nesse quadro aí atrás de você, esse Bitcoin. Pensa que cada partezinho, cada pixelzinho desse quadro que você tem de Bitcoin é um NFT. Então, a gente vai ter várias produções, né, de NFTs, várias produções de NFTs que vão ser leiloadas dentro desse, como um conceito de NFT mesmo, leiloadas à ciência, e cada NFT desse que é vendido, ele forma uma peça maior. E aí o começo, a gênesis, né, o bloco gênesis dessa história é o White Pixel, é o pixel branco. Então, isso foi amplamente noticiado em setembro mesmo, agora, mês passado. Né? A gente vai estar em Dubai. E aí, eu estou querendo explicar um pouco mais sobre o que a Storm faz e como eu estou inserido nisso. Né? Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar se você está full time trabalhando com a Store. Eu estou full time, cara. Eu estou Full com a minha time. mente, com a minha energia, com a minha inteligência completamente focada em trazer esse projeto à vida. Porque, assim, o projeto já existe, na verdade, ele já está à vida, mas talvez popularizar cada vez mais esse projeto, né? Porque a gente tem desenvolvido uma cultura de colecionável no Brasil, né? E eu sou um gamer, né? Eu jogo muito videogame. Que legal, cara. A gente tem, por exemplo, em Fortnite, você tem diversos DLCs, conteúdos meio que avulsos, assim, ao jogo em si, mas que, querendo ou não, fazem parte de uma estrutura financeira do jogo. Né? A pessoa compra o conteúdo, a skin, né? Que é uma capinha do personagem e tal. Então, querendo ou não, isso, de certa forma, é uma cultura colecionável dos Estados Unidos, que tem um card de NBA? Não, mas é um começo, um começo embrionário de uma cultura de colecionável que ela meio que surge através da gamificação, né? E, e a gente acredita nessa cultura de colecionável e talvez hoje, o GPS hoje ele é um ecossistema antipandêmico, né? Para evitar novas pandemias que certamente virão, né? Que hoje utiliza NFT. No futuro a gente pode fazer tokens de patentes, né, de soluções científicas, a gente pode entrar em outros caminhos. Nossa, é um embrião revolucionário, hein? A gente tem um roadmap assim, de apresentações internacionais, a gente quer unir uma galera, e aí o que acontece? GPS é esse, hoje, é esse marketplace de NFT, né? Beleza? Uhum. Mas o que alimenta esses NFTs? Uma outra plataforma, que é um outro projeto da Storm, chamado Telos. O Telos, ele é uma plataforma carbono neutro é uma das primeiras plataformas da história de carbono neutro que faz com que qualquer pessoa, uma pessoa leiga em tecnologia, consiga pegar um arquivo, um vídeo, uma foto, enfim, um áudio, jogar na plataforma no estilo drag and drop, né? Você pega, você solta, e isso é mintado em NFT. E aí, o objetivo do Telos é justamente prover essa massa crítica de NFTs para a plataforma GPS, para que a gente consiga doar esses NFTs e destinar esses NFTs à produção de novas pesquisas, soluções científicas. E, cara, a gente tem um board científico, assim, com perdão da palavra, assim, a gente tem o Esper Calas, que é um dos infectologistas líderes do HC, que ele está literalmente quase todo domingo no Fantástico, falando sobre as coisas, falando sobre, enfim, inovações, sobre tratamento, sobre novas perspectivas no pós-pandemia. A gente tem David Watkins, também é líder em tratamentos de anticorpos monoclonais, é uma das maiores referências científicas em relação a esse assunto. A gente tem Dennis Burton no Conselho Científico. A gente está juntando essa galera Que massa. e trazendo essas pessoas para realmente resolver problemas da vida real, cara. Para parar esse negócio de, subiu
vende, não, desculpa, subiu, compra, desceu, vende, sabe? Essa parada. Cripto é muito mais que isso, cara. Não, não, eu estou gostando muito do bate-papo, que além de ter entendido um pouco da sua trajetória de 2018 para cá, eu vi que o seu foco mesmo é inovação, é usar blockchain para impactar a sociedade, né? Acho que foi o primeiro que eu consegui expandir o tema para esse sentido. E, nossa, que legal, cara. Você falou muito assunto aí, NFT, que é algo que as pessoas não conseguem entender muito bem, né? Uhum. Você falou outra coisa muito legal que está muito embrionário aqui, né? Copywriting, no meio jornalístico, você vê ali que não tem muita pessoa, muito jornalista que tem fundamento, entende os princípios. Você vê muito copy-paste, né? Jornalista para ter ali o clickbait, fazendo muito copy-paste de matéria de fora. Mas, não, muito legal o seu trabalho. E hoje você está na Storm, né? Hoje eu estou na Storm, hoje eu coordeno a parte de conteúdo da Storm, né? Então, eu meio que gerencio as coisas que entram e eu também faço essa curadoria de tudo que sai, né? E nesse sentido, cara, eu penso muito sobre copy, né? Porque eu procuro muito sobre... Eu gosto muito de filosofia, né? É uma Oh, disciplina que eu legal, hein? gosto muito. E eu sempre procuro muito sobre copy e tal, eu sempre leio bastante, vejo o que tem saído por aí, né? E, cara, tudo que eu vejo, e eu juro que eu não falo isso como forma de crítica, mas talvez de reflexão, né? Tudo que eu vejo tem mais a ver com uma perspectiva mercadológica e talvez manipulativa, no sentido de, não sei, reverter para algum objetivo específico de negócio, do que necessariamente de, sei lá, trazer sei lá, trazer uma perspectiva melhor para o mundo, talvez. Então, por exemplo, tem uma casa de investimento X, que eu não vou citar o nome, mas que todo mundo sabe, né? Que faz alguns copies que, assim, tipo, se você não investir na criptomoeda X, você nunca vai ser milionário. Você vai perder milhões, você vai perder. Então, esse tipo de gatilho Acho que eu imagino emocional, qual seja. é, esse tipo de gatilho emocional, inclusive, eles têm um trabalho fortíssimo em copy, no sentido de contratar novos copywriters, ensinar um pouco ensinar a pescar esse tipo de lead, né, esse tipo de galera que muitas vezes, por uma situação econômica desfavorável, né, que está muito além dos nossos trabalhinhos, mas uma situação governamental, está numa situação financeira assim horrível e é impactado por esse tipo de anúncio, sendo que muitas vezes tem um asterisco ali embaixo que fala que não é retorno garantido, que é não sei o que, Bem sabe? pequenininho, né? Então é algo que beira o antiético. Não sou eu que vou discutir se é ético ou não, mas Mas é um tema é uma discussão bem filosófica e ética, né? é por isso que eu gosto de filosofia, né? Eu gosto de entender as coisas, cara. E as pessoas ficam falando, né? Ah, porque o copywriter tem que manjar de SEO, que o copywriter tem que manjar de gestão de tráfego, ele tem que saber não sei o quê, tem que saber não sei o... Ele tem que saber, entendeu? Ele tem que saber se adaptar às ferramentas. Mas eu acho que, acima de tudo, cara, ele precisa entender o porquê das coisas. Eu acho que o jornalismo ele me deu uma base interessante para talvez para fazer as perguntas certas, né? As No perguntas sentido de, certas é o segredo, né? exato, no sentido de tipo você perguntar por que que eu estou escrevendo esse texto, quem eu quero impactar e por que eu quero impactar essa pessoa. Então, por exemplo, nesse Global Pandemic Shield, por exemplo, a gente está criando uma série de comunicados e tal, e meio que focando em um gatilho, sim, um gatilho, né, de urgência. Porque, por exemplo, a gente tem diversas organizações mundiais de saúde dizendo que a gente vai ter uma próxima pandemia. E não é o fulaninho da esquina que está falando isso, é o da OMS, entendeu? Os caras estão falando que vai ter uma próxima pandemia.
e como funciona a estrutura de investimento científico hoje? Muitos pesquisadores dependem ou de governo, de Estado, né, ou de grandes empresas que vão lá, né, grandes farmacêuticos que vão lá e tratam vidas como commodity e lucram com isso, né, com essas novas soluções, com esses novos tratamentos. Então, o que a gente está querendo fazer é não fazer com que a ciência fique refém, né, de governos, estados e farmacêuticas e que ela fique, que a ciência dependa de cada um de nós, né? E, cara, o Pablo, o senhor também fala assim isso, né? Centraliza, né, a ciência. Exato, Centralizar e gerar escala, né? a gente descentraliza a arrecadação científica, e esse é o grande pulo do gato, cara. Quando você entende isso, quando você entende que a gente está, que milhares de mortes foram, que milhares de mortes aconteceram porque alguém não fez o que tinha que fazer e a gente não estava nesse círculo de investimento em ciência. Quando você entende isso, você começa a trazer um pouco a responsabilidade para você pelo surgimento de novas soluções científicas, porque a gente não pode, e isso é um conceito, cara, que vem para mim desde os cypherpunks, né? Não cyberpunks, mas os cypherpunks, né? O Julian Assange e tal, como exemplo, né? Foram Inclusive, eu grupos. tenho um livro dele aqui, uma biografia dele. E é isso que é importante, cara. Para mim é importante você entender a história mais. Eu acho que é mais importante para você, um redator de cripto, um copywriter, para mim é mais importante você entender quem foi Julian Assange, o que são cypherpunks, do que você necessariamente manjar muito de SEO, entendeu? Porque, para mim, é mais importante você entender a narrativa para você começar a entender como escrever e como ter uma empatia com quem tá do outro lado te ouvindo, ou quem é impactado, né? Então, por exemplo, depois de todos esses estudos, depois de todo esse mantra, essas filosofias entrarem na minha cabeça, depois a gente começa a escrever, né? Então, a gente escreveu, por exemplo, a próxima pandemia já tem data marcada. Esse slogan, por exemplo, ele traz o senso de urgência. Entendeu? A próxima pandemia já tem data marcada. O que a gente pode fazer como sociedade para coletivamente hackear o sistema, né? Hackear a arrecadação científica, a forma como as coisas são até agora, e realmente trazer inovações e soluções que cheguem na mesa das pessoas, sabe? E isso, cara, é pensar fora do lucro. Para mim, isso que é o mais importante. Você parar de trazer essa noção vazia de ação, dessa noção de mercado, de ação para cripto. Uhum. Cara, a criptomoeda é um negócio que vem desde os anos 90 com cypherpunks, sabe? Não é de 2008, entendeu? Não é com Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto foi um cypherpunk que criou, né, essa ideologia e que principalmente entendeu a filosofia antes de produzir, de desenhar os fluxogramas, os organogramas, etc. Antes de escrever o white paper. O white paper é o reflexo de toda a filosofia que esses cypherpunks desenvolveram na década de 90, cara. Entendeu? Concordo. E se você for, assim, a maioria acha que foi assim, né? Algo mágico que começou em 2008. E Cypherpunks, e eu acho legal também se você for ir um pouquinho depois, ali no final da década de 90, tinha o Napster, né? O Napster, ele era uma bela tentativa, não sei se você já usou, já viu a história. Ele foi uma bela tentativa de descentralização ali na época das grandes produtoras de música, né? Que era um software que você baixava ele no seu computador e compartilhava arquivo com o mundo inteiro, né? Já era algo meio descentralizado, não tinha todos os conceitos que a gente tem bem definido hoje, mas foi um software ali que mexeu muito, incomodou muito a indústria. Incomodou muito. Eu me lembro que eu sou muito fã de Metallica, né? E o Lars Ulrich, que é o baterista do Metallica na época, ele era um cara assim super contra o Napster e isso também gerou uma revolta
entre as pessoas, entre os próprios fãs do Metallica, né? Então é engraçado como a descentralização às vezes é boa para 99% das pessoas, né? Traz democratização, mas ali 1%, enfim, os Lars Ulrichs, né? Se incomoda muito, que é um mantra do universo cyberpunk, né? Trazer privacidade para os pobres e para quem precisa, né? E transparência para os poderosos, né? É, é muito legal. Eu gosto muito da história do Julian também, né? Eu até tinha uma biografia dele que eu acho que tem ainda. É muito legal. Os caras desafiaram praticamente o mundo, né? No começo ali de Desafiaram, 2000. desafiaram o E mundo. Eu acho que a gente tem várias febres do momento, né? No momento foi o Bitcoin, depois o Ether, depois Cardano, e a gente tem no mercado a gente vai tendo essas febres, né? E aí agora estão surgindo as game coins, né? E eu, assim, particularmente, eu acho que as game coins elas estão surgindo muito também conectado com o surgimento do metaverso, né? O metaverso. metaverso com um conceito lá bem antes, né? Um livro, até esqueci o nome, mas é um conceito bem que está há muito tempo aí também, mas que aparentemente agora o Facebook, pelos escândalos de relações públicas, pelos escândalos de privacidade, agora ele tem acelerado o metaverso, né, se chamando de Meta, né? É o tem o plano de Meta agora. Eles querem entrar nesse universo e eu acho que as game coins, cara, elas vão evoluir constantemente até elas chegarem no metaverso. Na verdade, o metaverso ele já existe dentro dessa perspectiva de Gamecoin, né? Ele já a gente está caminhando cada vez mais para uma economia do pós-digital, né? De algo que vai além do digital, que é uma mescla dos mundos físicos e digitais que une o metaverso, né? Tem um conceito interessante chamado hipergeografia, né? A hipergeografia, ela é ela é a junção de universos físicos e digitais em um outro universo, né? E aí, cara, esse é o futuro, né? O futuro ele não está no físico e nem no digital. O futuro é o metaverso. O futuro, pelo menos o nosso futuro hoje, é o metaverso. Então, hoje, por exemplo, um copywriter, né? Hoje as pessoas chegam e falam, não, o copywriter ele precisa manjar muito de SEO, muito. Ele precisa botar um artigo no top ali do Google, não sei o quê. Cara, daqui a menos de 5 anos, a gente vai ter que desenvolver novas estratégias para como botar o seu artigozinho lá dentro de um board no metaverso, entendeu? Como ranquear melhor. Se existir Google, né, daqui a 5 anos, do jeito Existe que as coisas. Google. Hoje, um grande problema do metaverso é a indexação desses pequenos universos digitais e físicos, né? O cara que descobrir como indexar esses metaversos e que tiver, óbvio, a estrutura, pode ser o Google, pode ser não sei quem, mas vai vencer essa corrida, entendeu? Porque hoje a gente tá na corrida pelo metaverso, entendeu? E aí você fala, você tem que ranquear o artigo, você tem que desenvolver um monte de estratégia de SEO para ranquear o seu artigo na página top do Google. Cara, às vezes o Google ele pode simplesmente não existir dentro do metaverso. Às vezes ele pode existir dentro. Exatamente. Principalmente com essa evolução do blockchain, né? A Exato, gente não pode ter certeza que daqui a 5 anos vai ter o Google. exato. E esses caras estão correndo contra o tempo, né, agora. O Facebook está correndo contra o tempo e tudo bem. Ele começou esse movimento de metaverso, então, óbvio, ele está na frente, né? O metaverso é um conceito que, tudo bem, vem sendo muito apontado pelo Mark Zuckerberg desde 2018, mas o metaverso ele vem se desenvolvendo de forma independente do Facebook, querendo ou não. Sabe? A gente tem, inclusive, uma comunidade que a Storm tem contato com essa comunidade, mas comunidades de metaverso e tal, a gente tá entrando nesse universo também junto com esses caras,
E é o futuro. E esse lance de você pensar que as grandes instituições são tão grandes que elas não podem cair, é uma falácia, cara. Porque, na verdade, a gente está vivendo um movimento entrópico, e eu digo entrópico no sentido físico mesmo, de aumento de caos que gera, de entropia física mesmo, de aumento de caos que gera novas criações. A gente está vivendo um momento de caos tão grande que, cara, não importa mais a sua transformação digital, entendeu? Não importa. Ninguém quer saber mais da sua transformação digital. A gente quer saber se você é digital ou se você ainda está no pós-digital, por exemplo. Se você já está no pós-digital. Porque o pós-digital, ele é um metaverso. Ele é um metaverso. Eu particularmente, não tenho dúvidas disso. Então, quando as pessoas chegam para mim, cara, eu tenho uma base de copy, eu tenho uma base de ranqueamento, blá, blá, blá. Mas, cara, eu acho que isso vai caducar em pouco tempo, muito pouco tempo. Exato. Entendeu? Isso vai caducar. Então, se chega para mim, você escreve copy? Escrevo, cara. Mas, para mim, é mais importante entender sobre filosofia, sobre análise de cenário, sobre psicologia, talvez, das pessoas, do que saber SEO, cara. Porque as ferramentas, elas vão mudar, entendeu? As formas de Muda você muito ranquear rápido. as coisas, elas vão mudar muito rápido, elas vão caducar muito rápido. Mas, cara, se você entende narrativa, se você sabe construir uma história boa, uma história que capta, Isso não isso vai muda, vencer né? qualquer SEO. Entendeu? Isso muda tudo, É. cara. Isso E muda tudo, na esses minha opinião. princípios, né? Isso é princípio, isso não muda, né? Isso não muda. E a ferramenta, cara, nasce uma hoje, amanhã morre, nasce outra, morre. Se você fica Exato. focado em ferramenta, você sempre vai ficar correndo atrás do rabo. Exato. Então, como profissional, eu prefiro correr atrás de características um pouco mais humanas do que necessariamente técnicas, né? Eu acho que, óbvio, você saber escrever tecnicamente, você saber ranquear, tipo, não dá para você viver no futuro, entendeu? Você tem que saber entender um pouco dessas ferramentas, como elas se aplicam no presente, mas eu tenho uma cabeça muito mais voltada para o futuro, de entender que, cara, eu não vou me dedicar mais em SEO do que em filosofia. Para mim, entender filosofia é muito mais importante do que saber ranquear. Porque a filosofia, ela é o que te torna meio que imutável no mercado, Uhum. entendeu? Porque sempre vão surgir novas ferramentas, é isso que você disse, entendeu? Sempre vão surgir, cara, sempre vão surgir. Daniel, aproveitando, fazer uma pergunta para você. Uhum. A gente falou aqui do hype de games, né? Que já está virando uma tendência muito forte. Pegar um exemplo específico do X Infinity, né? Que é o que está mais aqui bombando no momento. O que você acha que Uhum. está acontecendo esse fator desse buzz, das pessoas achando que vão ficar ricas e tem gente entrando que nunca foi do meio de games, estou entrando ali com o intuito de fazer uma grana, né? Porque aparentemente é muito fácil. Você vai lá e fica jogando e tal, tem ali as regrinhas, as metas, e aí você vai ganhando cripto que vai valorizando. Qual que você acha que é a origem desse movimento? Por que as pessoas estão entrando tanto? É uma estratégia do X Infinity? Ele está por trás, ele que está movimentando isso, ou você vê como mais algo orgânico? Olha, Davi, eu entendo como eu não vou dizer nem erro, mas eu entendo como uma questão de comunicação. Eu acho que a imprensa, eu acho que as casas de investimento, eu acho que essas empresas, elas movimentam e constroem comunicações que fomentam ganância nas pessoas, ganância. E essa ganância faz com que elas entrem nesses jogos. E eu não estou falando assim, X Infinity é um jogo legal e tal. Tem outro jogo interessante chamado Star Atlas, né, que é um jogo também que movimenta criptoativos e NFTs. Então, você tem um NFT de uma navezinha lá, e aí é uma navezinha que ela faz com que você chegue a outros planetas, e aí os planetas estão em conflitos. Então, assim, é um jogo, né? Mas as pessoas não entram nesses jogos
necessariamente pela jogatina, mas elas entram porque elas querem fazer dinheiro. Então, assim, em países como o Brasil, por exemplo, cara, a gente tem uma economia que está em frangalhos, né? Se uma casa de investimento X chega e fala sobre as game coins, que as game coins vão deixar as altcoins do chinelo, que se você não investir agora, você vai perder muito dinheiro, você vai perder uma oportunidade de uma vida, e mostram os gráficos que uma altcoinzinha rendeu 32.000%, e se você tivesse investido R$ 100, você teria 100 milhões, cara, pelo amor de Deus, você cria essa narrativa. Você considera isso copy? Considero, Considera. eu considero como copy. Mas é um copy, porque para mim copy é você simplesmente prender uma narrativa. Você constrói uma narrativa e você prende a pessoa nessa narrativa. Para mim isso é um copy. Um roteiro de um filme, por exemplo, pode ser um copy, para mim. Essa é a minha definição de copy. Não digo que é certo nem errado. Mas... tem alguma coisa a ver com storytelling? Os princípios são os Sim. mesmos ou tem uma diferença? Eu acho que tem uma diferença no sentido de, tipo, você pretende vender algo, né? O storytelling, ele muitas vezes não tem essa intenção. Por exemplo, o storytelling jornalístico, por exemplo, tem a intenção de simplesmente contar a história, né? Legal. O copy, teoricamente, no fim, você tenta vender um produto, um serviço específico, né? Mas no caso, cara, nesse tipo de comunicação, eu considero como copy, porque eles tentam vender um serviço específico, mas eu acho que muitas vezes a narrativa por trás disso pode ser um pouco perversa. E aí se fala, né, você pode contra-argumentar e falar, cara, mas não tem pessoas que ganham dinheiro com isso? Né? A casa de investimento X chega lá e publica Gamecoins, nova febre do momento. Se você investir 200, você pode ganhar até 1.000% de lucro. E aí o asterisco lá, que isso não é garantia de investimento, beleza? Cara, o cara pode ganhar dinheiro? Pode. Mas você estava sendo manipulado. Você acaba sendo manipulado por uma ferramenta que mais alimenta o sistema e que possivelmente pode te causar assim, efeitos desastrosos. Que, assim, a gente está falando de níveis de risco, né, cara? Você investir, sei lá, uma stablecoin, por exemplo, como ferramenta de proteção do seu patrimônio, tem um nível de risco. Você investir em Bitcoin, tem outro nível de risco. Cara, se investir numa Gamecoin, às vezes a Gamecoin ela pode desvalorizar, ela pode perder o valor se o jogo não cria uma comunidade exata. Então, nem tudo depende de você dentro daquele ecossistema, daquele jogo. Tem como ganhar dinheiro? Claro que tem como ganhar dinheiro, cara. Claro que tem como ganhar dinheiro. Conheço muitos que ganham dinheiro com isso. Mas, cara, você vai chegar para o senhor... O que essas casas de investimento fazem, né, na maioria das vezes, é chegar para a Dona Maria, chegar para o senhor Pedro, opa, compra esse tokenzinho, entra nesse joguinho, que, meu, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ganhar muito dinheiro. E, às vezes o cara não entende nem... Eu não vou nem falar filosofia, mas às vezes o cara nem sabe o que é Bitcoin, às vezes o cara nem sabe o que é uma criptomoeda. O cara não entende o princípio de descentralização. O cara não entende absolutamente nada e ele chega lá por ganância. Então, por ganância ele chega e por ganância ele também perde. Ele pode cair pelo mesmo sentimento, né? O mesmo sentimento. Então, assim, eu como profissional, não quero acordar todos os dias, né, levantar de manhã e escrever para levar esse cara à falência. Eu não quero. É uma decisão ética e profissional minha. Eu não estou... claro, existem copywriters que trabalham para esse tipo de narrativa. Cara, beleza, sem problemas, mas o seu trabalho, querendo ou não, ele pode ser a ruína para muitas pessoas, né? Nossa, é interessante. Narrativa, né? Mas, cara, você sabe o que eu tô falando. Eu tive gente da minha família, cara, que caiu em esquema de faraó, de pirâmide e tal. E assim, a gente já tem um mercado, pelo menos no Brasil, que ele é extremamente perigoso no sentido de golpes, de fraudes. A CVM está com os olhos assim pingando de raiva para matar esses caras, para pegar esses caras e tal. A gente tem um mercado muito cercado de polêmica.
Então, quando você vê uma casa de investimento X fazendo um copy de tipo, invista agora, porque senão você vai perder milhões, a oportunidade de uma vida, Nossa. cara. E sabe o que é curioso, cara? Com o aumento das criptomoedas, isso que eu percebi. Essas casas de investimento, elas pararam de trazer anúncio de ação Nossa, interessante, é verdade. e começou só a impactar cripto. E vamos puxar cripto. Por quê? Porque a geração Z investe. A geração Z investe. A geração alfa, quando crescer, vai começar a investir em cripto também. Entendeu? Então, vamos impactar esses caras de cripto no futuro. Só que é muito risco, entendeu, cara? As pessoas não têm essa ideia. O risco é alto, realmente. A Risco muito. volatilidade é gigantesca ainda, né? Pega o Bitcoin, que tem um volume gigantesco, e já tem uma volatilidade, assim, quem não tem estômago não suporta. Imagina essas menores, e que é 100 vezes mais volátil do que um Bitcoin da vida. Claro, cara. Eu acho que a gente tem que transcender um pouco esse discurso de retorno, de lucro, de não sei o quê. Cara, começar a inserir o mundo cripto dentro do dia a dia mesmo, entendeu? Eu não acho que as pessoas têm que saber o que é Proof of Stake. Eu não acho que as pessoas têm que saber o que é uma DAG, como funciona o blockchain. Eu acho que o futuro do mundo cripto, se ele sobreviver, porque ele pode não sobreviver, cara. Eu acho que o futuro do mundo cripto está muito no background da sociedade, entendeu? Tipo, da pessoa não perceber que ela está pagando com Bitcoin, às vezes. Ou ela baixa uma carteira lá com uma interface intuitiva que o Bitcoin só torna uma nova ferramenta de pagamento. E que, no fundo, lá no fim, se torna uma alternativa a grandes bancos, a grandes instituições, né? E é claro, você tem uma Exato. Estado, né? E é claro, Uhum. você tem uma binariedade, né, dentro do mundo cripto, que entende que, por um lado, que a regulação ela é amiga da inovação, né? Então, o governo e startups devem trabalhar juntos por uma nova melhora na sociedade. O mercado Bitcoin, por exemplo, acredita nisso. Tanto que eles estão querendo construir o Reinaldo, o CEO deles, né, fala muito sobre isso, sobre criar uma infraestrutura para o mercado financeiro, né, ser uma FMI Tech, né, tanto que a 2TM, a holding do mercado Bitcoin, ela tem se desenvolvido para isso. Eles falam abertamente sobre FMI Tech, sobre criar uma infraestrutura de mercado financeiro e tentar trazer, por exemplo, a ideia de cripto num sentido muito mais próximo ao real, né? Então, a gente tem o token do Corinthians, a gente tem o token do Vasco, o Vasco Token, né? Que são Eles chamam de fan representações, token, né? chamam de fan Fan token. token. Então, para mim, o que o mercado Bitcoin faz nesse sentido, para mim, é muito mais digno do que uma casa de investimento X que chega e fala que a Gamecoin vai explodir 2000%, entendeu? Que se você não entrar agora, vai ser uma oportunidade de um milênio. Cara, as exchanges, no geral, elas podem estar fora do conceito cypherpunk de descentralização, talvez de desregulação? Podem. Eu acho que elas podem estar fora desse conceito de Satoshi. Mas, de qualquer forma, e também do cypherpunks, né, dos anos 90, mas, de qualquer forma, eles estão tentando trazer uma democratização e uma inclusão financeira, as exchanges, no caso, né? Que querendo ou não, vão acabar com muitos bancos ainda, entendeu? No futuro. Vão acabar. Não tem saída, cara. O Nubank, ele tem crescido muito, principalmente numa comunicação até um pouco agressiva em relação a outros bancos, por exemplo. Não sei se você se lembra. O Nubank fez várias peças publicitárias muito famosas, né? Fez com o Sérgio Malandro, do Pix, ficou muito famosa, e teve uma que estourou bastante, que foi a da... Quando você entra no banco, tem a roleta, né? Eles botaram a roleta no museu. O Nubank fez uma roleta e Ah, colocou a roleta no museu. e E aí, ironizando os bancos, né? ironizando os bancos, porque daqui Ironizando. a pouco a roleta vai ser peça de museu. É verdade, meu amigo. Você acha que a geração Z, a minha geração Z, vai entrar em um banco para resolver pepino? Meu amigo, não vai ter fila de banco, entendeu? Não vai.
Não vai. A gente está caminhando cada vez mais para um movimento de dissolução dessas grandes instituições em prol de uma Desses economia, grandes intermediários, né? desses grandes intermediários, em prol de uma economia colaborativa, cara. Uhum. O exchange é um intermediário? É um intermediário. Mas é um intermediário que preza pela descentralização, né? A descentralização é um conceito filosófico que é um pouco paradoxal, né? No sentido de, tipo, uma DAO, por exemplo, que é uma organização descentralizada. A gente não tem nenhum caso de uma organização descentralizada que deu certo. Eu não sei nem da existência de uma organização descentralizada, entendeu? No futuro, pode ser que isso seja uma verdade, uma realidade? Claro que sim, cara. Claro que sim. O que impede, né? É o mais próximo que a gente tem. Não sei se conceitualmente está correto, né? A gente tem aí um Linux da vida, né? Um sistema operacional que tem muitos outros produtos além do sistema operacional. O Wikipedia, eu não sei se encaixaria aí, né? O Wikipedia, eu não sei se tem ali um comando central, mas acredito que deva ter. Mas, assim, puramente descentralizada é difícil. Não sei se existe. É difícil, a gente ainda está nesse começo de discussão. E, cara, quando eu falo de dissolução de grandes instituições, né, que é um conceito entrópico, né, quanto mais caos, mais balanceamento de partículas e mais isso gera novas criações e tal, e que acabam dissolvendo outras criações. Quando eu falo dessa dissolução de novas criações, eu também incluo o Bitcoin. O Bitcoin pode acabar, cara. O Bitcoin Sim. pode, por algum motivo, ele pode acabar, entendeu? Ele pode evoluir para um outro estado, na verdade. Ele pode evoluir para uma outra criptomoeda, pode ser Cardano, pode ser Ether. O blockchain pode evoluir para uma DAG, pode evoluir para uma outra forma de se entender a descentralização, né? Mas o princípio de descentralização iniciado talvez pelos cypherpunks dos anos 90 permanece o mesmo. Essa semente que o Bitcoin está gerando na cabeça das pessoas de pensar, pô, por que eu não tiro meu dinheiro do banco? Por que eu deixo que a ciência, que a saúde, que a educação estejam nas mãos do Estado? Esse pensamento, essa semente, ela vai se perdurar. Bitcoin rolando ou não, essas gamecoins dando certo ou não, essas casas de investimento falindo ou não, as pessoas comprando ou não. Essa semente ela vai perdurar pelas próximas gerações, entendeu? E Uhum. aí, no fim, vai gerar um monte de inovações relacionadas a esse mercado. Sempre vai ter Nossa, mercado é para um isso. assunto, é um assunto bem filosófico, né? Que a humanidade vem passando por isso cada vez mais, né? Quando tem muita centralização, tem pouca inovação. Então, se a gente voltar alguns milhares de anos atrás, falar de sistema de governo, né? Antigamente, milhares de anos atrás, era monarquia. Era muito centralizado, aí foi evoluindo, aí os gregos desenvolveram um sistema mais sofisticado, né? Mais centralizado, e aí a sociedade começou a crescer muito. Outros autores de inovação colocam que o boom ali foi na época da inovação da prensa, né? Onde o Gutenberg. conhecimento, Gutenberg, o conhecimento ficava muito centralizado ali na mão de poucos, e aí com essa inovação começou a descentralizar muito conhecimento, né? O pessoal começou a adquirir essa cultura, e aí, consequentemente, gerou muito aprendizado e foi descentralizando. Então, a gente é um ciclo do ser humano, né? Chega um tempo que você começa a centralizar de novo, que é um tempo que a gente está tentando sair, né? Estava muito centralizado na mão de todos os estados do mundo e agora está tentando ter essa ruptura de centralização, mas a gente está numa briga, né? Quem tinha o poder, a centralização não quer soltar e quem quer descentralizar não quer aceitar a centralização. Né? Mas a gente tem os números, né, cara? A gente tem É, 99%, né? 1% é, 1% que fica incomodado aí. Se nós coletivamente entendermos que muitas coisas não devem ser colocadas na mão do Estado, a gente vai chegar num ponto de disrupção e de diversas revoluções que
vai ser inevitável, cara. A gente está chegando agora no metaverso e o metaverso, cara, você acreditando ou não, as pessoas entendendo ou não, o metaverso ele vai construir uma nova forma de nação, de entender o conceito de nação, né? Porque dentro desses metaversos, muito em breve no futuro, as pessoas vão poder trabalhar, viver, consumir, né, dentro desses metaversos. Daniel, eu vou aproveitar aqui, como é um tema muito novo, eu vou te pedir, se possível, para você explicar o que é, para o pessoal que entender, né? Pessoal, deixa o comentário se vocês querem explorar algum outro assunto, né? A gente já falou aqui de blockchain, cypherpunks, evolução científica, a gente falou por diversos assuntos. Deixa no comentário aqui se vocês querem que a gente aprofunda em um desses assuntos. Deixa o like para o YouTube poder rodar esse vídeo para mais pessoas. E é isso. E aí, Daniel, se você puder dar um norte para quem nunca ouviu falar desse tema, só para a gente ficar mais compreensível aqui. Claro. O metaverso ele nada mais é do que a união, talvez a simbiose do mundo físico com o mundo digital, na criação de uma nova realidade, né? Então, é como se a gente entrasse em um movimento de diferentes realidades, né? Então, a gente tem a realidade física, a gente tem a realidade digital, e a gente tem uma fusão, uma combinação dessas duas realidades na criação de uma nova realidade, que a gente chama de metaverso, né? Então, é um pouco um conceito de ficção científica, foi idealizado em um livro, que eu esqueci o nome, mas eu vou falar para você, David, você coloca na descrição depois também. Legal, legal. E que hoje, ele sempre foi amplamente muito discutido, tiveram algumas tentativas de criação de metaversos, como, por exemplo, o Second Life, um jogo muito famoso lá no início da década de 2000, que contava com literalmente a criação de um metaverso em que pessoas trabalhavam, viviam, Era muito louco esse jogo, né? muito Era louco, e se muito louco. relacionavam dentro do jogo, né? E aí, esse conceito, na época, ele era muito avançado, as pessoas talvez não conectavam os pontos para entender que aquilo também era um metaverso. E, recentemente, curiosamente, o metaverso ele voltou um pouco à tona, além dos comentários esporádicos do Mark Zuckerberg, ele voltou à tona com o Fortnite, né? O Fortnite ele é enfim, um jogo de Xbox, PC e tal, que você pode... é um jogo de Battle Royale, né? Então o mapa ele vai descendo cada vez mais e você está no centro e você tem que lutar contra os players e tal. E E além é de de guerra? o Fortnite, ele é um jogo de Battle Royale, ele não é de guerra, ele é um jogo de sobrevivência, posso dizer. Jogo de Sobrevivência. sobrevivência, é um Battle Royale de sobrevivência. E é meio que cada um por si, né? É meio cada um por si, dá para chegar em duplo e tal, beleza. Mas qual foi o pulo do gato que as pessoas começaram a falar sobre metaverso? Teve um show de um rapper que eu esqueci o nome, mas também teve um show da Ariana Grande dentro do Fortnite, que basicamente é um show exclusivo da Ariana Grande dentro do Fortnite. Show exclusivo. Nossa, Então, que legal. então depois você dá uma olhada, eu vou tentar compartilhar esse link com você também. Legal. Você jogando lá, de boas, jogando, tem um show ao fundo da Ariana Grande, show exclusivo, dela cantando lá e tal, ela em formato digital, né? E aí, a partir disso, isso que é interessante, surgiu essa discussão de metaverso e algumas marcas começaram a realizar diversas ativações com base nesse universo. Então, a Brahma fez uma ativação de marca dentro de um mapa de GTA, por exemplo, Grand Theft Auto, né? Um jogo muito famoso e tal, GTA Online, e dentro de um mapa específico tem uma ativação da Brahma lá. E da Ambev, enfim, grandes marcas estão acordando, né, para esse universo, porque elas estão entendendo que é uma forma de publicidade também, né? É uma forma de você passar a sua mensagem. Tá ficando bem claro o seu exemplo. E a gente pode, você deve conhecer Pokémon Go, né?
A gente pode também colocar Pokémon Go nessa categoria? Sim, com certeza. A Niantic, ela é uma expoente do metaverso e você pode, inclusive, entender que foi um grande experimento de metaverso, Pokémon Go. Óbvio, teve uma fase de pico absoluto, né? E tudo bem, depois de um tempo foi... Estrondoso, né? São 12, assim, Tinha absurdo. gente que morreu atropelado e sofreu Cara, acidente. foi absurdo, assim, foi um Foi sucesso absurdo. tão absurdo, e depois tudo bem, teve a queda, mas eu ainda vejo pessoas com o celularzinho delas lá se reunindo em estádios, né, que dentro do metaverso do Pokémon GO são os estádios, né. Então, essa é um pouco a ideia de metaverso, e talvez a ideia que o Mark Zuckerberg esteja querendo trazer, que inclusive ele já fez a parceria com a Ray-Ban, né, que é o Oculus Ray-Ban, que é o Oculus Stories, que você pode você aperta um botão aqui e ele grava um stories, né? Tem uma câmera aqui, ele grava, né? Ele grava todo tipo de material, de vídeo e tal, o que gera alguns problemas de privacidade também. O Facebook está recheado de problemas desses. Mas, de qualquer forma, esse é um início modesto, e o Mark Zuckerberg disse, né? Esse início modesto do metaverso, e no fim, ele vai querer criar novos gadgets, né? Novos aparelhos para conectar cada vez mais essas comunidades e fazer com que elas interajam de forma muito mais recorrente dentro do metaverso, assim como na internet, só que agora no pós-internet, que é o metaverso. É. Não, é uma inovação, né? Você falou de óculos, a gente lembra de um projeto do Google que tinha a mesma linha, mas eles deu problema, tentou forçar um pouco, mas não acabou não bombando, que é o Google Glass, né? Que tinha a mesma pegada, quase a mesma pegada, mas não decolou, né? Eu acho que assim, o experimento do Google Glass, ele é algo interessante de se analisar, porque, na verdade, o Google Glass, ele não se parecia um óculos, né? O design era muito feio do Google Glass. Era um negócio, assim, esquisitíssimo, assim. E, ao longo do tempo, não se vingou, né? O Google fechou, enfim, a seção de divisão. E eu acho que, talvez, naquela época, as pessoas não estavam prontas para o metaverso. As pessoas não estavam prontas. Hoje, a gente já está no metaverso. A geração Z inteira consome e vive no metaverso. E é um prazer conversar, poder falar sobre isso, né? Então, eu fico muito feliz com o convite e, cara, estou sempre disposto para tudo. Não, show de bola. Bom descanso aí, bom restante aí de feriado. E a gente vai se Também, falando cara. aí, beleza? Prazer ter te conhecido, hein? Prazer, David. Obrigado pelo convite. Tamo junto, cara. Qualquer coisa é só chamar. Valeu, fui. Valeu.